O Decálogo é imutável? Os adventistas do sétimo dia sempre argumentam que a lei de Deus é imutável, fazendo claro uma referência aos 10 mandamentos. Mas vejamos a origem desse ensino. Diz Ellen White, profetisa do Adventismo: a lei moral ou lei de Deus, 10 mandamentos, vem da eternidade. Os princípios desta lei são base do governo de Deus. São imutáveis, como seu legislador. A lei é por natureza indestrutível. Nenhum mandamento pode ser tirado do Decálogo. Permanece todo ele irrevogável, e assim permanecerá para sempre. Entretanto, o mesmo não se estabelece com a lei cerimonial, frequentemente chamada de Lei de Moisés. Livro Leis em Contrastes, volume 1, página 233. Primeiro que lei de Deus e lei de Moisés são sinônimas e não leis distintas. Era chamada lei de Deus porque Deus a deu, e lei de Moisés porque Moisés repassava ao povo de Israel. Segundo que a lei de Deus não era os 10 mandamentos. A lei era um todo, com 613 ordenanças. Claro que nessa lei existiam preceitos morais, cerimoniais e civis, porém formando uma única lei. O Decálogo era apenas uma representação de toda a lei. Na verdade, esse ensino em dizer que o Decálogo é a parte moral da lei é um artifício criado para salvar a guarda do sábado, já que faz parte do Decálogo, mas não consta no Novo Testamento. Essa divisão feita por Ellen White é fictícia. Em nenhum lugar das Escrituras faz essa distinção. Preceitos de natureza moral, como ser santo, não fazer acepção de pessoas, amar ao próximo como a si mesmo, originalmente estavam fora do Decálogo. Vamos ver se o ensino de que o Decálogo é imutável concorda com o ensino bíblico. Analisemos o capítulo 3 de 2 Coríntios. Vejamos a partir do versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, opa! Que lei foi escrita em tábuas de pedra? O Decálogo. E aqui diz que ele veio em glória. Guarde bem isso. Continuemos. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6, 7, 9 e 11. Veja que fica claro que o ministério do Decálogo era da condenação, da morte e transitório, ou passageiro. Para negar a clareza desse texto, os adventistas usam 3 argumentos. Analisemos. Um dos argumentos é dizer que Paulo trata nesse capítulo não da abolição da lei, mas do aspecto condenatório da lei. Porém, o texto deixa claro que o tema desse capítulo não é mostrar o aspecto condenatório da lei, mas mostrar
a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, representada pelo ministério do Decálogo. Outro argumento é dizer que o que era transitório foi a glória do rosto de Moisés. Mas será que é isso mesmo? Vejamos. No finalzinho do versículo 7, diz assim: por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ok, aqui transitória, no feminino, está concordando com a glória do rosto de Moisés. Tranquilo, perfeito. Mas continuemos. Versículo 9. Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, lembra que o ministério do Decálogo veio em glória? Prossigamos. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Versículo 11. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Transitório agora, no masculino, está concordando com o ministério que veio em glória, ou seja, o Decálogo. Ele veio em glória, mas era transitório. Não há como fugir. E por fim, outro argumento é dizer que no texto não aparece a palavra lei e que, portanto, Paulo não estaria ensinando que a lei do Antigo Testamento era transitória. Mas será que Paulo não fala sobre a lei? Vejamos o versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando diz, quando é lido Moisés, é o mesmo que dizer, quando é lida a lei. Trata-se de uma figura de linguagem chamada metonímia, que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, havendo entre ambas uma relação de sentido. Ou seja, Moisés representa a lei. O mesmo acontece em Atos capítulo 15, versos 21, que diz assim: porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Atos 15, versos 21. Veja que Moisés é lido nas sinagogas. Mas é lido literalmente? Não. É lido os ensinamentos de Moisés. Vejamos outra tradução de 2 Coríntios 3,15, em que fica claro: até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. 2 Coríntios capítulo 3, versos 15. Versão NVT, nova versão transformadora. Portanto, Moisés representa os seus escritos, ou seja, representa a lei. Mais um argumento que não se sustenta. Paulo explica o porquê de os adventistas não entenderem a nova aliança. Vejamos. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Versos 14 a 16. E por fim, Paulo fala daqueles que entenderam a nova aliança. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Portanto, o ensino de Paulo é bem diferente do ensino de Ellen White. Ela ensina que o decálogo é imutável. Paulo ensina que aquele ministério era passageiro. Esse é mais um ensino falacioso de Ellen White que os adventistas têm como infalível. Agora, o fato da lei do Antigo Testamento ter sido transitória não significa que estamos sem lei. Estamos debaixo da lei de Cristo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versos 20 e 21. Estamos em uma nova aliança, conforme Hebreus capítulo 8, versos 9, 10 e 13.